tua câmera, brigadinho. Bom, meus queridos, hoje nós iremos finalizar a apostila que foi enviada já tem acho que quase 15 dias. É uma prova da banca Instituto Bahia que nós começamos a responder. Professor, não sei que apostila é essa, já está no grupo de vocês, é da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, da Bahia. Nós começamos a responder essa lista, e como na semana passada nós não tivemos aula, nós não conseguimos finalizá-la. Então, hoje, tem duas apostilas, na verdade, que nós temos que concluir. Essa primeira, da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, e logo depois nós vamos iniciar outra prova da Prefeitura Municipal de São Desidério. Todos os dois arquivos estão no grupo de vocês já tem algumas semanas. Nós começamos a de Conceição do Jacuípe e não terminamos, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês pegarem. Professor, se eu não tiver o material, como é que eu acompanho a aula? O que é que eu vou fazer aqui? Você vai pegar uma folhinha de papel, vai preparar sua caneta e vai fazendo observações, vai anotando aquilo que você aprendeu hoje e julgar importante, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar com essa apostila da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Posso iniciar? Todo mundo com a sua canetinha na mão, com o seu caderno, todo mundo com a sua folhinha. Quem imprimiu a prova já está com ela aí. Lembrando que nós temos duas provas que nós vamos responder. Essa que nós já começamos e vamos finalizar, e logo depois nós iniciamos na aula de hoje também a de São Desidério, tá bom? Mas agora nós vamos finalizar as questões da prova municipal de Conceição do Jacuípe, tá bom? Alguém que estava acompanhando nossas aulas, vê se eu terminei a quarta ou comecei a quinta, eu não lembro se foi na quarta ou na quinta que eu parei, e eu não marquei aqui, vocês acreditam, minha gente? Se alguém tiver aí que tivesse na aula, veja aí se alguém fez a anotaçãozinha para mim, que eu não consegui marcar aqui se foi a quarta ou a quinta. Tu, Luciane, que nunca falta as aulas, tá sem tuas anotações, mulher? Deixa eu ver quem mais pode me ajudar aqui. Bom, se ninguém lembrar, eu vou apontar que foi a quinta, tá bom? Então, eu vou começar a partir da quinta questão. Eu vou espelhar a quinta questão para vocês aí. Pois é, Mirlene, se já faz tempo que mudou as minhas horas de aula, não, nós só tivemos um dia à noite, que foi na semana retrasada. Na semana passada eu tive um imprevisto e não pude dar aula, e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula à noite, tá bom? Então eu vou espelhar aqui na tela para quem está sem apostila conseguir acompanhar. Nós vamos começar hoje da questão de número 5, tá bom? Lembrando que vocês podem perguntar a qualquer momento, quem tiver vergonha e não gostar de falar, pode dizer no chat que não entendeu, que está em dúvida, e eu vou explicando de novo, tá bom? Só não pode ficar com dúvida. Deixa eu abrir aqui na tela de vocês, para vocês acompanharem de casa a questão de número 5, tá bom? Conceição do Jacuípe. Deixa eu abrir aqui na tela para aparecer. Respondi a 5, 6 e 7 e foi, Marilene? É a oitava, professor. Já é a oitava? Vai, Maria, na minha cabeça só tinha respondido até a quinta. Nós vamos para a oitava, né? Muito obrigado. Boa noite, Josefa. Deixa eu abrir então aqui, que vai ser a oitava. Deixa eu botar para aparecer na tela de vocês, que eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Vai, meu filho, abra. Mirlene pedindo para eu fazer uma revisão sobre concordância verbal e nominal. Tem algumas questões nessa prova que vão cair disso, viu, Mirlene? Aí daqui a pouco a gente vai tocar nesses conteúdos também. Deixa eu só conseguir abrir aqui, que parece que a prova não está querendo abrir não, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Agora foi.
É essa prova, tá, minha gente? Quem quiser o arquivo já está no grupo de vocês, que a Arinaldo e a Neide já mandou. Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, tem aqui em cima. A gente já respondeu até as 7. E agora nós vamos à 8ª questão. Tá bom? Oi, Sofia, a senhora quer a Mirella? Oi? Ah, não. Que a Claudinete falou, mas não era comigo não era, Claudinete? Vamos embora. Tá aparecendo para vocês aí, minha gente, a questãozinha? Professor, vou responder a questão em português, mas eu não gosto de ler português. Vacilo seu. Não pode. Tem que ler o texto e ler com atenção. Se precisar, ler mais de uma vez. Tá bom? Para que não tenha problemas de você entender o texto. Vamos embora. Eu vou lendo, já está na tela de vocês, vocês vão acompanhando aí também. Com vontade, com força de quem quer aprender. Vamos lá. Quando iniciara o livro, a imagem pernóstica de determinados professores e o eco das teorias racistas estavam presentes a seu espírito. Ó, a imagem pernóstica de alguns professores e o eco das teorias racistas estavam presentes a seu espírito. Ei, Oi, pode falar. a 8ª não está respondida, não, mas a 9 e a 10 está respondida. Foi só a 8ª que a gente respondeu, foi? Assim, pelo menos eu não respondi, não. Não sei, não me lembro, não. E a 10 a gente não respondeu também, não, Luciane, que ela é de crase. Eu não dei crase ainda, não. Vou começar hoje. Ah, pois já está respondida. Não, respondeu, porque até a menina. Que eu esqueci. Eu respondi, lembro que ela tirou até a dúvida, não foi? Sim. Tudo bem, então foi só a 8 mesmo dessa. A gente vai poder começar a outra de novo. Muito obrigado. Vamos embora. Aí olha o que o texto diz. Quando iniciara o livro, a imagem pernóstica de determinados professores e o eco das teorias racistas estavam presentes a seu espírito e fluíram nas frases e palavras, condicionando-as e limitando-lhes a força e a liberdade. À proporção, porém, que as páginas e capítulos foram nascendo, Pedro Arcanjo esqueceu professores e teorias, não mais interessado em desmenti-los, numa polêmica de afirmações para a qual não tinha sequer preparo. E sim em narrar o viver baiano, as misérias, as maravilhas desse cotidiano de pobreza e confiança, em mostrar a decisão do perseguido e castigado povo da Bahia, de a tudo superar e sobreviver, conservando e ampliando os bens da dança, do canto, do metal, do ferro, da madeira, bens de cultura e da liberdade recebida em herança nas senzalas e quilombos. Terminamos o texto, está falando de um rapaz que foi ler um livro e quando chegou lá ele tinha uma visão de mundo por causa dos professores, mas depois essa visão mudou. É sobre isso que esse texto está falando, tá bom? Acompanha comigo, pega sua caneta, seu lápis, e se tiver com dúvida, vai perguntando. Aí agora tem as assertivas sobre esse texto. Ele perguntou se eu, na oração, aí o que você vai fazer na hora do concurso, a proporção, porque está em negrito, você vai circular com a caneta na hora do concurso. Você vai circular, você vai pegar aqui e botar uma cozinha nele, com a sua caneta. A proporção, porém, que as páginas e capítulos foram nascendo, Pedro Arcanjo esqueceu professores e teorias. Aí ele diz o seguinte: a conjunção em destaque introduz uma relação de proporção. Ei, olha para mim, para não errar no concurso. Vou até tirar da tela, olha para mim, ó. A palavra é a proporção que veio no texto. A proporção. O que é uma proporção, professor? A proporção é uma balança. A proporção é se eu disser assim, à medida que você estuda, aprende mais. Ou a balança, para eu aprender mais, eu tenho que estudar mais. Então, como a Marilene disse, até agora está verdadeiro, né? Que ele disse que a proporção
introduziu uma ideia de proporcionalidade. Olha o nome, a proporção. Proporção de proporcionalidade. Até aqui, ó, tranquilo. E pode ser substituída sem prejuízo pela palavra porquanto. Então, ele quer que eu tire a proporção e coloque porquanto. Aí eu vou perguntar a você, professor, eu não sei, como é que eu vou descobrir se eu posso trocar? Eu nunca ouvi a palavra porquanto, mas vocês já ouviram uma parecida com porquanto. Qual é a palavra que a gente usa parecida com porquanto? Boa noite, Lili. Boa noite, Mayara. Qual é a palavra que a gente usa parecida com porquanto? Usa o tempo todo. Porém, quanto. A gente não usa por enquanto? Quem já usou por enquanto pelo menos uma vez na vida, dá um joinha aí para eu ver. Quem já falou na vida pelo menos uma vez. Por enquanto, não. Ó quanta gente. Minha gente, eu vou perguntar a você. Por enquanto, é uma palavra que a gente usa quando quer falar de quê? Por enquanto, eu vou ficar por aqui. É uma ideia de proporção? Não é uma ideia de quê? Quem sabe? Coloca no chat, quem sabe? Quando eu digo por enquanto, não. Dá uma ideia de quê isso? Muito bem, Mayara já colocou aí no chat. Dá uma ideia de tempo. Aí eu pergunto a você, eu posso trocar uma ideia de balança, de proporção, por uma ideia de tempo num texto? Nananina, não. Então, a número 1 desse texto que nós acabamos de ler, a alternativa número 1, vou colocar em vermelho, tá errado. Eu não posso trocar por enquanto. Muito bem, tá errado. Não posso, tá bom? Vamos para número 2. No trecho, aí ele vai dar o trecho do mesmo texto que a gente leu. Em mostrar a decisão do perseguido e castigado povo da Bahia de a tudo superar e sobreviver, conservando e ampliando os bens da dança. Aí ele disse, a forma nominal dos verbos sublinhados. O que é que você vai fazer, ó, na hora do concurso? Verbo sublinhado, vai passar uma caneta nele. Superar e conservar. Ele disse que esses verbos estão, ó, respectivamente, o primeiro no infinitivo e o segundo no gerúndio. Então, eu vou olhar agora o verbo superar para ver se ele está no infinitivo. Professor, quais são os verbos que estão no infinitivo? Vou colocar no chat. AR, ER. Chega, meu Deus, saiu até com acento. E IR. Andar, comer. E já o Fábio já colocou a dica aqui no chat. Oi, Mirlene? Tá não aparecendo na tela. Desculpa. O Fábio já colocou aqui no chat que ando é gerúndio. Então tá certo. Superar termina em AR, está no infinitivo. Conservando termina em ando, endo, indo. Conversando, comendo, sorrindo. Isso é gerúndio. Então a número 2 é toda correta. Ela está me dizendo só verdades. Eu vou até marcar aqui tudo de verde para você ficar de olho que tudo isso aqui é verdadeiro, tá bom? Chegamos na número 3. A número 3 diz assim: o vocábulo iniciara, aí você vai pegar a sua canetinha, já que ele está falando de iniciara, vai marcar. Está no pretérito mais que perfeito do indicativo, do verbo iniciar. Aí tem que ir por partes, né? Quando eu digo iniciara, vem de que verbo? Iniciara, do iniciar, tá certo. Se eu digo que uma pessoa iniciou, eu estou indicando. O que é indicar, professor? Eu estou mostrando, eu estou indicando, tá certo. E ele disse que é pretérito mais que perfeito. A gente viu na aula da semana passada que o pretérito mais que perfeito não erra isso na prova, viu?
O Instituto Bahia cobra isso o tempo todo. Ô, professor, Oi, eu lembro Luciene. da questão, você também respondeu, só que eu não marquei, eu esqueci. Você Mas esqueceu, né? Vamos marcar agora. Por isso que eu achei também que eu não tinha respondido. um pouquinho. Perfeito. Aí, o que é o pretérito? Só para a gente lembrar como a gente finalizou a aula passada, tem 3 tipos de pretérito. Aí o povo diz, eita, como a língua portuguesa é difícil. Nós temos 3 tipos de pretérito. Vou colocar aqui no chat para você. Qual é o primeiro passado, que a gente chama de pretérito? Pretérito perfeito. Anota aí. Fábio já colocou até aí no chat, né? Pretérito é passado. Só que a gente tem o passado perfeito. O pretérito, já anotei aí também. Imperfeito, tá no chat. E nós temos o pretérito mais que perfeito. O que é que a gente falou na aula passada? Que para identificar qual é o passado, tem 2 maneiras. Ou o sentido, ou a terminação do verbo. E nós vimos que o perfeito, vamos pelo sentido primeiro, né? Vamos pelo sentido, depois eu ensino o macete do concurso. Professor, qual é a diferença do passado perfeito? Olha o nome dele, pretérito perfeito para o imperfeito. Que no pretérito perfeito, quando você fala, dá muita sensação de que aquele passado já terminou. Porque tem um passado que fica meio perdido quando terminou. Vamos para o exemplo? Cantei. Você já comeu? Aí você diz assim, comi. Você começou e terminou, comeu. Agora, se eu disser assim, você já comeu? Aí você diz assim, eu comia. Olha como esse comia não dá ideia de finalizado. Comia quando? Mas quando eu digo comi, é um pretérito perfeito, é um passado lindo. Quando eu digo comia, exato, Mayara, dá a ideia de passado contínuo, que aconteceu muitas vezes. O imperfeito, tá? Porque o perfeito, ó, cantei. Olha como é diferente dizer cantava. Por isso essa ideia de chamar um de perfeito e o outro de imperfeito. Porque um dá a ideia de finalizado, o outro dá a ideia de que eu fazia muito aquilo no passado. Você cantou na igreja? Cantei. Aí a gente vai dizer, eu cantava. Então, o perfeito é o que dá a ideia sempre de muito acabado. O imperfeito dá essa ideia de que acontecia muito no passado, mas eu não deixei muito claro quando acabou. Tá bom? E o pretérito mais que perfeito é um que a gente quase não usa. Eu tirei a tela, Lili, foi para dar explicação, mas eu vou colocar aqui para aparecer, tá bom? Às vezes, pessoal, quando eu tirar a tela, é para vocês focarem mais em mim na explicação e depois eu coloco, tá bom? E o pretérito mais que perfeito é um que a gente quase não usa. A gente diz assim, é até estranho que a gente usa muito. Iniciara, lera, cantara, brincara. A gente encontra muito na Bíblia esse pretérito mais que perfeito. Encarara. Então, esse ra, encantara, falara, comera, brincara, iniciara. Esse ra é uma marca de pretérito mais que perfeito. Professor, Vai entender? Pode falar, Luciene. se por um acaso, é porque você me explicou semana passada, mas Isso. se tivesse caído na prova uma questão dessa, eu tinha errado, porque na minha cabeça, iniciará seria futuro, presente. Lindo, lindo, Luciene. Quando é que vai ser futuro, professor? Se tiver com acento no final. Pegou o lance? Aí não vai ficar iniciara, vai ficar iniciará. Só o acento já muda. Muda até o tempo. Tu acredita, Luciene? Quando você me explicou, eu acreditei, porque aí eu É ia errar. difícil, né? Se o concurso disser assim, cantara. Não é cantará, se for com acento, vai para o futuro. Se for cantara, vai para o pretérito mais que perfeito. Isso é um macete do concurseiro, viu, Luciene? Se tiver sem o acento ra, vai ser pretérito mais que perfeito.
Essa acho que eu não vou esquecer, não, será? Ou não? Perfeito, muito bem. A Mayara disse aqui no chat que me passei no verbo apontaram em uma questão. Ele deu como intransitivo e eu achei que o sentido era transitivo direto. Pois é, Mayara, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com as questões de transitividade é o seguinte, Mayara. A transitividade, ela não é fixa. Porque às vezes a gente se engana pensando assim, eita, quem aponta, aponta algo. Aí a gente quer dizer que ele é transitivo. Mas, dependendo do contexto, ele pode ser intransitivo e não precisar de nada. Então, uma dica, Mayara, para você não se passar nessas questões, é que nunca vá pelo que você pensou que o verbo era, e sempre pelo texto que foi dado. Porque o concurso sempre vai brincar com verbos que parecem ser transitivos, mas assumem a função de intransitividade, tá bom? Boa noite, Marileide. Se a data da prova vai mudar, acho que não, viu? Acho que não. O edital não colocaram nenhuma mudança de alteração, não. A Claudinete disse que português mata qualquer um, mata nada. A mulher, português é muito bom. Aí, com isso, meus amores, a gente finalizou a apostila, porque a gente já tinha respondido a 9 e 10. A gente finalizou essa apostila, que é de Conceição do Jacuípe. Tchau, apostila. Respondemos 10 questões. Respondemos. Boa noite, Maria Margarete. Finalizamos a apostila de Conceição do Jacuípe. E nós vamos começar hoje a segunda apostila, que já foi disponibilizada no grupo na semana passada. Tá bom? Professor, como é que eu sei que a apostila é essa, se eu for pegar depois? Aqui em cima, no título da prova que eu mandei para vocês, ó, na parte de cima, não dá para ver porque não está focando, mas aqui, ó, na parte de cima tem o nome Prefeitura Municipal de São Desidério da Bahia. Essa prova é de nível superior e eu vou responder no mesmo modelo da outra prova, comentando e fazendo revisão dos assuntos, tá bom? Aí acho que foi o David que, professor, no caso, o A dá uma ideia de futuro. Os verbos que estão terminados com o A acentuado dá a ideia do que a gente chama de futuro do presente, porque existem também dois futuros, viu, David? Dois futuros existem. Também cai muito na prova do Instituto Bahia. É bom anotar e não perder de vista. Passados são três pretéritos, e existem dois futuros. Quais são os dois futuros, professor? Um é o futuro do presente e o outro é o futuro do pretérito. Quando eu não era professor de língua portuguesa, deixa eu contar a vocês, eu morria de raiva de tempo verbal. Eu morria de raiva, porque eu tinha ódio dessa história de futuro do presente. Oh, caramba! Como é que o negócio é futuro e eu estou chamando de presente? Decida se quer ser futuro ou presente. Agora, futuro do presente. Aí, quando eu ia estudar futuro do pretérito, aí é que eu ficava doido. Decida se quer ser futuro ou se quer ser pretérito. Agora, futuro e passado não dá. Mas aí, quando eu entrei na faculdade de letras, meu professor me ensinou qual a lógica de chamar de dois tempos ao mesmo tempo. Porque o futuro ainda não existe. É uma coisa que eu quero fazer no futuro, mas eu estou dizendo agora no presente. Por isso, o futuro do presente. Professor, me deu um exemplo. Aí vai para você, David, essa. Quando eu vou dizer assim, ele cantará na igreja, cantará com acento, ele cantará. Cantará quando, minha gente? No futuro. Mas eu estou dizendo isso quando? No presente. Agora, ele ainda não cantou. Por isso eu chamo isso de futuro do presente. Qual é o macete, professor? O macete é esse A com acento. Cantará, fará, trabalhará, comprará. Ó, que chique. Sempre esse comprará, fará, andará, sorrirá. Essa é uma marca do futuro do presente. São coisas que eu vou fazer no futuro e estou dizendo agora. Perfeito?
Aí, qual é o outro passado que pode cair na prova? Desculpa, passado não. Qual é o outro futuro? Um é o do presente, a marca é sempre esse A, cantará, fará. Tem que anotar isso, viu? Só prestando atenção, olhando para minha carinha linda, para esse rosto maravilhoso, não lembra não, na hora de revisar, anota. Qual é o segundo futuro, professor? O segundo futuro é o futuro do pretérito. É uma coisa que eu faria no futuro, mas não fiz mais. Aí eu digo assim, eu cantaria se soubesse. Cantaria. Cantaria quando? No futuro, se eu soubesse. Mas eu não sei, não vou cantar. Mas eu cantaria. Eu compraria. Eu faria uma surpresa. Eu passaria no concurso se tivesse estudado mais. Eita, pode não dizer isso. Passaria, cantaria, comeria, trabalharia. É tudo uma coisa que eu faria no futuro, só que eu usei o passado, cantaria. Tem a carinha de passado aí. Ficou lá no passado que eu não consegui realizar. Pegou, David? Então, se o concurso perguntar qual é o futuro, aí você vai olhar o final. Se for com A e acento, futuro do presente. Se for seria, no caso dos verbos regulares, aí esse iria vai ser futuro do pretérito. Tá bom? Tranquilinho? 40 pessoas, Neide. Tira uma foto bem bonita desse povo todo, da minha carinha na tela. Vou tirar, professor. Vou postar. Para postar esse monte de gente e botar até meu rostinho aqui, para ver se aparece. Para aparecer, a gente conseguir revisar esse momento, tá bom? Quer dizer, registrar, revisar, é. Sim, minha gente. Aí finalizamos essa posta. Deixa eu ver que tem alguém mais que mandou dúvida no chat, né, minha gente? Deixa eu ver aqui. Chega, meu Deus, que o vento tá levando tudo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fábio. Porém, a conjunção adversativa. Essa outra está certa. Cadê? A próxima, né? Desculpa, Fábio. Então, tá certo a número 3. E a número 4, porém, pertence à classe gramatical denominada conjunção. Olha para mim, coração de Jesus. Professor, para que serve a palavra porém? Para separar, para juntar. Separar não, mas vamos dizer assim. Para juntar mensagens. Ele estava doente, porém teve uma melhora. Eu estou juntando as duas mensagens. Ele estava doente e teve uma melhora. Botei o porém no meio para juntar, por isso eu chamo de conjunção. Olha o nome, para não ter que decorar. Olha o nome dela. Conjunção. A professora não queria não decorar, queria um macete. Me ajude com o macete? Meu amor, se a questão está dizendo que é conjunção, para você não ter que decorar, na hora do concurso, você vai olhar para o texto, para não ter que decorar, e vai olhar se está juntando duas mensagens. Se tiver, é conjunção. Aí o Fábio colocou até alguns exemplos aqui, né, de conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, todas elas vão exercer essa função. Muito obrigado, Fábio, pelo auxílio aí. Então, finalizamos nossas 10 questões com revisão de uma prova inteira. E agora, nós vamos começar a resolução da prova de Prefeitura Municipal de São Desidério da Bahia. Tá bom? Professor, eu não tenho não essa apostila. Anota as observações e o conteúdo. Professor, onde é que está essa apostila? Está no grupo. Tá bom? Professor, eu não vi. Pede de novo. A Neide, pede a Adinaldo e eles enviam, tá bom? Eu vou espelhar aqui, vou fechar essa outra. E vou abrir essa nova para a gente responder a partir de agora. Lembrando que lá vem textão, para não dizer Ave Maria, texto grande de novo. Minha gente, língua portuguesa é texto, não tem para onde correr. É só abraçar e amar. Vamos lá. Desidério, deixa eu achar essa prova aqui. Acho que alguém ia falar? Não, né? Acho que foi sem querer. É o Wagner. Não, né, Wagner? Essa Wagner? palavra... Oi, pode falar. Boa noite.
Essa palavra Boa noite. adversativa, essa palavra que foi citada aí, adversativa, ela é Você quer pouca saber o usada, né? Eu, significado? assim, eu não, É Wagner. não tenho muito conhecimento. Não, já dá para compreender o significado, só que, O sentido, assim, né? poucas vezes eu ouvi ela. É nova, acho que é nova essa palavra, né? É assim, Wagner, tem conjunções que a gente ouve mais vezes e vê mais vezes que as outras. O porém é muito usado, mas ela não é a mais usada. Então, a gente geralmente, qual é a conjunção de adversidade que a gente usa com uma frequência maior? O mas. Então, a gente está muito mais habituado, o mas, M-A-S, a gente está muito mais acostumado com ele. Só que ela não é a única do grupo de oposição. A gente tem mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, que são menos usadas porque a gente não vê o tempo todo, ou a gente não usa. A gente está mais acostumado com o mas. Mas qual é a parte boa? É que às vezes você não tem que decorar e conhecer todas. Às vezes o texto, na hora que você está lendo, você percebe e sente a sinergia do que ela é. Se ela é adversativa, se ela é conclusiva, se ela é alternativa, se ela é aditiva. Você sente no texto se só está adicionando informação a mais, se está dando ideia de oposição, se está dando ideia de conclusão, de explicação. Então, tem umas que realmente a gente não usa muito. Por exemplo, contudo. Eu não vejo as pessoas usarem muito esse contudo. O todavia também não vejo. O porém ainda vejo mais um pouquinho, mas a que a gente mais usa da família das conjunções adversativas é o mas, tá bom? Mas, mesmo que você não lembre, na hora talvez porque não viu muito, o bom disso, de conjunção, das questões que envolvem conjunção, é que, às vezes, lendo o texto, fica mais fácil de você ter essa visualização, tá bom? Bom, eu vou abrir agora para vocês a prova de São Desidério. Deixa eu achar ela aqui, tá, minha gente? Só um instantinho. São tantas provas que eu salvei aqui que eu acabo, às vezes, tendo dificuldade para achar. Ó, lembrando que vai ser um pouquinho cansativo agora, porque o texto é grande, mas não se preocupe, é um texto só para 8 questões. Então é só destruir o texto rapidinho lendo e depois partir para as questões, tá bom? Eu queria chamar a atenção para vocês em relação ao Instituto Bahia, e eu acho importante pontuar isso, tá? O Instituto Bahia, ele começa sempre com um texto muito grande, e tem um motivo para isso, porque ele sabe que as pessoas não gostam de ler, infelizmente. E ele sabe que é uma boa oportunidade de derrubar muitos candidatos, porque é um texto só, por exemplo. Nessa prova, chega Jesus. Já respondeu tudo, Mayara. Agora é só fazer a correção, é? Graças a Deus. Vamos embora. O concurso sabe que as pessoas não gostam de ler. E ele sabe que mesmo quem está com vontade de fazer o concurso, às vezes lê de qualquer jeito e não entende. Isso vai prejudicar você na hora de responder 8 questões, porque as 8 questões dizem respeito ao mesmo texto. Então, coração de Jesus, com muito amor no seu coração, mesmo quem está cansado, trabalhou o dia todo Ave Maria, um texto desse tamanho, tem que abrir o seu coraçãozinho e, com amor, prestar atenção no texto, tá bom? Eu já ensinei para vocês o macete de ler o texto. Lê da letra maiúscula até o ponto, da letra maiúscula até o ponto, da letra maiúscula até o ponto, e vai tentando entender os blocos de mensagens de uma letra maiúscula até o ponto, para não ter que entender tudo de uma vez só, tá bom? Já estar na tela de vocês a partir de agora. Vou começando a ler e daqui a pouco a gente faz as questões, tá bom? Vejamos. Pobreza extrema aumenta 23% na Bahia, diz Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Concentração de renda é a principal explicação para o problema. Vamos lá? Começar o texto. Grandinho, paciência, vamos lá. Ele ainda tem cara de menino, está prestes a completar 18 anos. Porém, já lida com responsabilidades de adulto. Veja que se eu quero, olha para mim, eu vou até tirar o texto. Ei, coração de Jesus.
O título do texto grandão em negrito disse que o texto ia falar sobre pobreza extrema que aumentou na Bahia. Mas o texto que eu fui ler agora ainda não começou a falar de tudo, começou a falar da história de um menino. Então eu tenho que focar nesse menino por enquanto. Para eu absorver o máximo de coisas sobre esse menino. Depois eu foco nas outras partes. O que eu tenho que focar agora é sobre esse menino. Para eu entender o que é que acontece com esse menino. Ele ainda tem cara de menino, está prestes a completar 18 anos, porém já lida com responsabilidades de adulto. O rapaz que lava carros no bairro de periferia de Salvador abandonou a escola quando cursava a 5ª série, não se lembra ao certo quando. O sonho era jogar bola, mas o talento que, diz ele, ajuda a fazer filas em quadra, campos ou no assalto. Onde tiver uma bolinha, esse talento é insuficiente para lhe garantir um futuro, não basta só ter talento. Precisa trabalhar para ajudar em casa, onde todo mundo faz alguma coisa, mas ninguém tem um emprego fixo. Fora isto, ainda tem o crédito no celular para conseguir falar com a namorada. Ele não sabe dizer o quanto recebe por mês. Cobra R$ 25 por uma lavagem padrão e nos dias bons chega a ver pequenas filhas de carro no lava-jato improvisado. Eu acho que eu tenho muita sorte, diz, sem tirar a cara do celular. O que ele não tem hoje é perspectiva. Graças a Deus a gente nunca passou fome. Agora, dizer que sei o que vou comer quando sair daqui, não sei. Reconhece por meio da tarde de uma quarta-feira qualquer. Há insegurança em relação a uma questão básica para a sobrevivência, a alimentação, está longe de ser algo restrito aos lavadores de carro. Ei, você que está aí comigo, você que está aqui respondendo, tem que ver que estava falando da história do menino, do rapaz que tem 25 anos. Mas agora não é mais sobre o rapaz. Olha a virada de chave que o texto vai dar. Ele vai falar agora sobre a pobreza. Até isso que você tem que entender. As partes do texto, no que é que cada parte do texto focou. Porque agora ele vai esquecer esse menino. Olha o que ele vai começar a dizer. A insegurança em relação a uma questão básica para a sobrevivência, que é a alimentação, está longe de ser algo restrito ao lavador de carros. Desde meados de 2020, o vendedor de 39 anos que pediu para não ser identificado busca um novo espaço no mercado formal. Nos últimos 10 anos, o número de baianos em situação de extrema pobreza passou de 2.200.000 em 2012 para 2.700.000 no ano passado, o que representou um crescimento de quase 23%, de acordo com o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, com base em dados do PNAD contínua. Houve um aumento mesmo na comparação com o período anterior à pandemia, numa proporção menor de 5%. O número de pessoas na Bahia classificadas como pobres também cresceu, passando de 5,5 milhões para 5.800.000 entre 2012 e 2021. Estes números colocam o Estado numa posição de destaque indesejável no ranking da desigualdade social. No caso da extrema pobreza, a Bahia aparece como a 25ª entre as 27 unidades da federação em percentual de pessoas que se enquadram nestas condições e em 22ª quando o critério é o percentual de pobres. Se forem avaliados os números absolutos, a Bahia é o estado com o maior número de pessoas pobres e extremamente pobres do país, superando estados mais populosos ou que têm uma situação menos favorecida que a 7ª economia nacional e responsável por 4% do PIB do país, além de ser o segundo com o maior número de pobres. O Brasil encerrou o ano de 2021 com um total de 47 milhões
e 300 mil pessoas na pobreza, o que equivale a 22% da população do país. Terminamos o texto. Meus queridos, você tem que ter... A gente vai começar a ler a primeira questão agora, mas olha para mim. Olha para mim. Esse texto é um texto muito difícil, porque ele traz números, ele traz dados estatísticos para comprovar uma questão. Tem que ter muito cuidado com um texto assim. O David perguntou se ler o enunciado, comando, é uma boa dica. Depende, David, depende bastante do seu perfil de aprendizagem. Todo bom concurseiro tem que aprender como o seu cérebro funciona. É porque a gente não aprende isso na escola, é tão ruim, né? A gente só vai aprender isso quando vai fazer curso, pagando caro, isso é muito difícil. Cada cérebro de cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. Tem pessoas, como eu, por exemplo, que tem o TDAH, que se eu for ler um texto desse primeiro, grandão, para depois responder as questões, eu vou ter mais dificuldade, porque eu tenho uma facilidade para esquecer informações que não são principais. Então, se você é uma pessoa que consegue se concentrar na leitura do texto, você começa pelo texto. Se você é uma pessoa que se perde na leitura e lá no segundo parágrafo você já não consegue mais o que ler no primeiro, o ideal é que você leia o comando primeiro. Então vai muito da pessoa. No meu caso específico, eu tenho TDAH e eu não consigo, quando é um texto muito grande, centralizar em questões superficiais. Eu consigo só centralizar no foco principal. Então, isso é um problema para mim. Mas tem pessoas que conseguem, que já estão estudando a concurso para mais tempo e já tem uma técnica. Então, lê primeiro o texto. Depende muito do seu perfil de aprendizagem. Mas eu indico que, às vezes, você leia primeiro o enunciado, tá bom? Vamos lá para a questão? Com calma, com tranquilidade, sem medo de ser feliz. Ó, a Luciene disse que acontece a mesma coisa, a Mirlene também, tá? Vamos ler com calma, sem medo de ser feliz, tá bom? A primeira questão é de interpretação de texto. Você que não assistiu às minhas últimas aulas, pode dizer, eu não consigo responder interpretação de texto. Eu já dei o macete nas últimas aulas. Tem duas maneiras, de você marcar interpretação de texto. Um é lendo a alternativa e procurando se isso está no texto. Vai ler a alternativa e vai voltar para onde o texto fala sobre isso e vai ver se o dado está explícito, se está lá aparecendo no texto que está aparecendo na alternativa. A gente já falou desse, né? É a melhor. Claudinete disse que não viu, né? Eu vou revisar agora, Claudinete. Qual é o maior erro da interpretação de texto? Toda prova de concurso tem interpretação de texto. Qual é o maior erro? Você respondeu o que você acha. Ah, eu acho que eu entendi isso. Meu amor, no concurso você não pode achar nada. Tem duas maneiras. Eu sou bem direto, né? Marcela deu até uma risadinha. Você não pode achar nada. Você acha da sua vida, da sua opinião. Na interpretação de texto, só existem duas maneiras de responder. Uma com dado explícito, eu vou olhar para a letra A, o que a alternativa disse, está aqui a letra A, e eu vou voltar para o texto e vou comparar a partinha do texto que fala sobre o que está nessa letra A. A gente chama isso de Ctrl+C, Ctrl+V, dado explícito, o que está na alternativa está no texto. Mas, às vezes, ele fez uma conclusão sobre o que está no texto. A gente chama isso de dado implícito. O que é o dado implícito? Não vai estar no texto a resposta. Você vai ter que compreender, você vai ter que interpretar. E qual é o cuidado que eu tenho que ter? Para não deixar a minha opinião falar. O que é que eu posso interpretar com base no que está no texto? Eu vou interpretar, mas com base no que está aqui, não na minha opinião. Essas são as duas maneiras, ou com dado explícito ou com dado implícito. Vamos ver como é que isso acontece na prática? Deixa eu colocar aqui letra A para vocês. Ó, o texto que a gente leu discute sobre as variadas possibilidades de atuação
dos profissionais informais no setor formal da economia brasileira. Olha para mim. Olha para mim. O texto fala sobre a pobreza extrema. Vou marcar para você. O texto fala sobre a pobreza extrema que aumentou. Para isso, ele dá exemplo de pessoas que trabalham na informalidade, lavando carro. Mas a minha pergunta para você é: em que parte do texto ele pegou esses caras que trabalham no Lava Jato e foi falar da atuação deles no setor formal da economia brasileira? Porque a alternativa A disse que o texto falou dos caras que trabalham na informalidade, mas da atuação deles no setor formal de carteira assinada, pelo amor de Deus. Ah, professor, mas o que ele queria era trabalhar num trabalho de carteira assinada. Meu amor, onde é que o texto disse isso? Só tem como eu marcar a letra A se eu voltei para o texto e comparou. Ah, professor, mas teve uma parte do texto que falou assim, que ele não sabe o que vai comer amanhã, nem onde vai trabalhar. Teve. Mas o texto discutiu essas várias possibilidades que ele tem para sair do Lava Jato e ir para o trabalho formal? Não discutiu, meu amor. Como é que você marca isso, coração de Jesus? Ah, professor, porque eu sou ruim de interpretação de texto. Não, meu amor. Isso não tem a ver nem com interpretação de texto, tem a ver com você ter a vontade de entender o que o texto está dizendo. Tá bom? Hoje eu tô puxando, hoje eu tô chatinha, né? Puxando a atenção, a orelha de vocês. Porque a pessoa errar essa letra A é porque não quer passar no concurso. Quem marca a letra A, que tá com preguiça de ler o texto. Aí o texto, já botaram esse texto grande já para dar preguiça mesmo. Vamos embora. Letra B. De acordo com o texto, o crescimento econômico não é necessariamente um sinônimo de desenvolvimento social. Ei, olha para mim. De acordo com o texto, o crescimento econômico não é necessariamente sinônimo de desenvolvimento social. Aí olha para mim o que o texto diz aqui, ó. Este número coloca o Estado numa posição de destaque indesejável no ranking de desigualdade social. No caso da extrema pobreza, a Bahia aparece como a 25ª entre as 27. E ele diz assim, se forem avaliados os números absolutos, a Bahia é o estado com maior número de pessoas pobres e extremamente pobres do país, superando estados que têm mais gente. Como é que o outro estado tem mais gente e a Bahia, que tem menos, ainda tem mais pobres? E a Bahia supera um que tem uma situação, menos favorecida que a 7ª economia. Mesmo sendo a 7ª economia, olha para mim, concentra. Mesmo sendo o 7º estado mais rico do Brasil, que tem mais dinheiro, a Bahia ainda tem mais pessoas pobres. Mesmo a Bahia sendo responsável por 4% do PIB do país, ainda é o que tem pessoas mais pobres. Você concorda comigo que isso é uma contradição? É uma contradição. Como é que o país tem que o estado da Bahia é o 7º mais rico do país e tem a população. Desligou o microfone? Professor, tá mudo, viu? Acho que é alguém que desligou aqui meu áudio. Vocês sentem nem mais mexer aí, por favor, pessoal. Senão vai ficar mudo. Vamos lá. Como é?
que o país, que o Estado, país na minha cabeça, como é que o Estado é a sétima economia maior e tem a população mais pobre? Isso significa dizer, o que é que o texto está dizendo para a gente? Que é uma contradição. Ele termina o texto, a conclusão. É o que está dizendo aqui a letra B. O crescimento econômico não é necessariamente, deixa eu marcar de verde, né, para vocês não se confundirem. O crescimento econômico, dinheiro, não é necessariamente sinônimo de desenvolvimento social. Isso não está no texto. Eu tenho que interpretar. Não está aparecendo a tela, Mayara? E agora? Não está no texto, mas o texto terminou falando disso. Foi a conclusão do texto. Então, isso é verdade. Aí, deixa eu tirar aqui da tela para ver o que é que o David escreveu aqui. Um professor já lhe falou, não sabe se é real, que tudo que está nas questões está se referindo ao texto, mas somente uma responde corretamente ao comando. Exatamente. É verdade isso. Só que não serve para a questão de interpretação de texto. Porque, geralmente, David, na interpretação de texto, o texto não tem comando, ele só pergunta qual é a verdadeira. Isso serve, às vezes, para as questões mais de gramática. Na interpretação de texto, o comando só diz assim, qual é a verdadeira? Aí, no caso da interpretação, é conferência. Peguei a alternativa, vou conferir no texto. Peguei a alternativa, vou conferir no texto. Ah, mas não tem no texto. Mas eu posso concluir isso? Posso. Quer ver? Vamos agora, vai aparecer agora. Vamos agora para a letra C. Para o autor do texto, o desafio posto para a sociedade baiana neste milênio é descentralizar a base econômica e melhorar os indicadores socio-racionais do Estado. Coração de Jesus. Coração de Jesus. Em que lugar o autor do texto, fala do desafio do milênio da Bahia, que é descentralizar. Ó que negócio. Ah, professor, mas essa é a solução. A solução é descentralizar a base econômica e melhorar as questões da sociedade, todo mundo sabe. Sabe, meu amor, a solução é essa, mas o texto não me falou sobre essa solução. Então, eu não estou autorizado a marcar nenhuma alternativa que fale de solução. Interpretação de texto é isso, tá bom? Vamos para a próxima, letra D. Segundo o texto, a Bahia necessita de transformações sociais na sua economia, formulando políticas de desenvolvimento local sustentável. Onde é que o texto fala de sustentabilidade? Para ampliar e modernizar os projetos de saneamento, de saúde, de educação, capacitando assim os produtores e a mão de obra para um novo ciclo de crescimento, melhorando a economia de sua vida e de sua população. Ei! Não tem. O texto, Marcelo, está aqui, ó. A gente já leu, é da questão 1, tá bom? Minha gente, onde é que esse texto está falando das transformações que são precisas ser feitas? Onde é que ele falou do crescimento da educação, da saúde? Não tem. Como é que eu marco uma alternativa dessa? Não estou vendo não, professor. Não está aparecendo, não? Mentira, minha gente. E o que foi que aconteceu aqui? Desculpa, viu, minha gente? Por isso que o Marcelo falou, né, Marcelo? Desculpa, Marcelo. E agora? E agora, minha gente? Já foi? Foi, né? Agora Letra E. De acordo com o texto, as crises da economia afligem os estratos sociais de diferentes formas, reverberando no mercado de trabalho e, consequentemente, na renda das famílias, acentuando as condições de pobreza extrema. Meu amor, onde é que o texto está falando de crises? Qual crises? Ainda colocou assim na letra E. As crises da economia.
Pelo amor de Deus, minha gente. Eu vou tirar um pouquinho o texto para você olhar para mim. Eu vou tirar o texto para você olhar para mim. É Ctrl C, Ctrl V. É você olhar para a alternativa e você olhar para o texto e dizer, meu Deus, onde é que o texto me disse isso? Em que parte o texto está falando sobre isso? Interpretação é só isso, minha gente. Se vocês bem soubessem, não era nem para ter ódio de questão de interpretação, que ela é a melhor do concurso, melhor que gramática. O problema da interpretação do texto está na falta de paciência de ler o texto. Ou você lê e fingir que entendeu sem ter entendido. É um problema isso, tá? Professor, Oi, Luciene? eu consegui acertar porque você leu o texto. Se eu tivesse Pois dito, é. Aí, às vezes, quando alguém está lendo, fica mais fácil, porque a gente vai ouvindo e vai prestando atenção. Mas o desafio na hora do concurso é você ler com paciência. Porque, às vezes, quando o professor está lendo, dando aula, é mais gostoso, você está só ouvindo. Na hora do concurso, você tem que treinar a sua leitura, é você e você. aí tá na pressão. A pessoa tá naquela pressão, aí por isso, aí se passa. É ansiedade, nervoso, tudo isso atrapalha. Vamos para a segunda questão. Ó. Olha para mim, você aí. Na outra questão, eu vou falar bem baixinho, para quem não está atento, não ouvir. Vou botar até a câmera aqui pertinho de mim, ó. Bem pertinho, para quem está dormindo não ouvir. Só quem está focado. Na outra prova, a primeira questão era de interpretação de texto. A segunda questão era de vírgula. Nessa prova, a primeira questão é de interpretação de texto. A segunda é de vírgula. Na próxima prova que eu vou mandar hoje para a gente responder semana que vem, primeira é de interpretação de texto. A segunda é de vírgula. Então você tem que estudar o quê? Coração de Jesus para o Instituto Bahia, vírgula, para responder a questão do número 2. Porque a banca é previsível. Fala mais baixinho. A banca é previsível. A primeira vai ser de interpretação. A segunda vai ser de vírgula. Sim, minha gente, vamos embora? Vamos embora. Ai! Fiz revisão de vírgula na semana passada. Quem não assistiu a aula tem que pegar para assistir. Mas eu vou respondendo de uma de novo e fazendo a revisãozinha de vírgula de novo. Quem não assistiu a semana passada, não, desculpa, retrasada, semana passada não tivemos aula, nem ouviu, né, Marcelo? Marcelo dando de doido, olha. Para lucrar, né, Marcelo? Dando, como é que você chama? De cabra cega. Fingir que não ouviu, né? Ó, qual é o lance? Vou revisando de novo, tá? É de vírgula de novo. Eu já revisei vírgula na semana passada, mas eu vou dando outras pinceladas. Passada não, retrasada. Mas eu vou dando outras pinceladas para quem não estava lá, tá bom? Vamos lá? Segunda questão. Acerca do uso da vírgula, assinala a alternativa correta. O uso da vírgula logo após a palavra anos pode ser retirado sem prejuízo de correção gramatical. Olha para mim. Ele está dizendo que eu posso tirar a vírgula. E para saber se eu posso tirar a vírgula, não é uma questão de pausa, coração de Jesus. Para saber se eu posso tirar a vírgula, eu vou olhar se eu retirar, se vai ter um prejuízo para a regra de vírgula. E a gente já falou sobre algumas. Aí eu vou voltar para o texto, que eu quero achar onde é que tem essa história, porque não está numerada a linha. Eu vou ter que contar, minha gente, para achar. Aqui, ó. Deixa eu circular aqui bem grande para você, tá? E vou ampliar para quem está vendo pequenininho em casa. Deixa eu só circular aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Terceiro parágrafo. Agora eu vou ampliar para você ver de casa. Ele quer que eu retire e disse que não tem prejuízo, tá bom? Vamos ler aqui. Desde. Agora eu vou circular para a gente ver se tem prejuízo. Fica comigo, atento, viu? Foca. Vou explicar. Desde meados de 2020, o vendedor de 39 anos, que pediu para não ser identificado, busca um novo espaço no mercado de trabalho. Olha para mim. Olha para mim. Vou explicar bem lindo para você aprender e não esquecer mais. Vou até tirar da tela, tá?
No texto está na tela não, para você olhar para mim, eu vou explicar para você procurar lá quando eu colocar o texto. Olha para mim. Vírgula é uma questão de estrutura, sujeito, verbo e depois informações complementares. Eu comi bolo hoje. Não tem vírgula porque o eu está no lugar dele. Depois do eu vem o comi, depois de comi vem o bolo, depois do bolo vem o hoje. Geralmente, quem tem que vir primeiro é o sujeito e depois o verbo. Se eu troco de lugar, e no lugar de dizer eu comi bolo hoje, eu digo hoje eu comi bolo, eu boto uma vírgula depois de hoje, para marcar que eu mexi no lugar das coisas. Quando eu mexo no lugar das coisas e coloco informações que não são as principais na frente, tem que ter vírgula. Eu vou abrir agora o texto para você olhar comigo. Professor, Oi, aí, Luciane? então, sempre que tiver uma frase, uma oração com sujeito, verbo e predicado, aí não vai ter vírgula? Isso. A não ser que você bote no meio do predicado uma explicação extra. Sim. Aí, como era extra e não era a principal, eu vou botar 2 vírgulas para esconder essa parte extra. Aí, Mas quando se tiver só o sujeito, o verbo e o complemento, não vai botar vírgula entre eles. Diga, Luciane. for trocado de local, de lugar, o sujeito e o verbo, aí tem que colocar vírgula na primeira palavra. Perfeito. Antes e depois, se vier esse negócio que eu mudei de lugar, veio para o meio das informações, eu coloco uma antes e uma depois, tá bom? Certo. Aí qual é o lance? Vou ler para vocês. Desde meados de 2020. Ei! Começou com tempo. Não era para ter começado com tempo, não. O tempo é no final. Informações de tempo é para estar no final. Era para começar com o sujeito. Desde meados de 2020, essa vírgula está aqui para esconder tudo isso de tempo que foi colocado aqui, ó. É para meio que marcar que houve um problema. Um problema não, uma troca. Você tirou o que era para estar no começo, que era o sujeito, e botou informação de tempo. Ó, olha para mim, olha para mim. Já tem uma vírgula aqui, tá vendo? Professor, por que essa vírgula? Porque eu coloquei a informação de tempo primeiro. Quem entendeu, dá um joinha aí para eu saber. Bota um joinha aí para eu saber que vocês estão comigo. Eita, quanto joinha. Eita, coisa boa. Glória. Tempo veio primeiro, não era para vir o tempo. Se eu botei o tempo na frente, eu vou botar uma vírgula. É isso que justifica essa vírgula aqui. Só que a questão... Acho que alguém mandou mensagem. Deixa eu ver aqui. Acho que não. No chat, não. Vamos lá. Só que a questão não está falando dessa primeira vírgula, então vamos continuar lendo o texto. O vendedor de 39 anos é o sujeito. O vendedor de 39 anos. O que é que o vendedor de 39 anos fez? Concentra. Busca um novo espaço no mercado de trabalho. Sujeito, verbo, vendedor, busca. Só que no meio, entre o vendedor, que deveria ter vindo sujeito, depois verbo, eu abri uma brecha, vou chamar de brecha, para colocar uma explicação extra sobre esse vendedor. Oh, meu Deus. Deixa eu apagar isso aqui que está tão feio, minha gente, vocês não vão entender nada. Deixa eu dar uma melhoradazinha aqui, tá? Só um instantinho, viu, minha gente? Deixa eu dar uma apagada aqui para dar uma melhoradinha aqui. Não consegui não, mas deixa eu ver. Pronto, agora vai. Eu vou marcar aqui o que é que entrou extra, tá, minha gente? Para você ver. Não é qualquer vendedor de 39 anos. Foi um que pediu para não ser identificado. Ó o tamanho da informação extra sobre esse vendedor. Essa informação não é a principal, ela é uma informação extra. Então, essa vírgula, olha para mim, concentra, que está aqui, é para marcar que começou uma informação extra, começou uma quebra na ordem normal, e a quebra terminou aqui, por isso eu coloquei outra vírgula.
Porque tudo que é informação extra, eu vou ter que colocar uma vírgula antes e uma depois. E eu não coloco se eu quiser. Eu tenho que colocar vírgula nessa informação extra. Minha gente, tá claro. Se você não entendeu, eu queria que você dissesse, professor, eu não entendi. Eu queria que você explicasse de novo. Muito bem, Marcelo. Por que essas duas vírgulas? Elas não estão aí por causa de uma palavra. Elas estão aí pela função. A função dessa vírgula é isolar o que é extra. Professor, e como é que eu sei o que é extra? Porque o extra é uma explicação a mais. O principal é só o sujeito, o vendedor de 39 anos. E o que é que esse vendedor de 39 anos faz? Ele busca. Se eu abrir uma brechona para colocar aqui essa informação extra, se eu abrir uma brecha para colocar essa informação extra, eu vou colocar entre vírgulas, porque eu abri uma informação extra. Tá bom? Então, isso que eu coloquei foi informação extra, é o que vai justificar a utilização de vírgulas. Belezinha? E aí você vai colocar essa vírgula aqui, e a letra A disse que você não pode... Deixa eu ver aqui, tá? A letra A disse, quer dizer, é a letra A, né, que nós estamos. Olha o que, é que a letra A disse, minha gente. A letra A disse que se você quiser, você pode retirar a vírgula da palavra depois de 39 anos. E isso não vai causar prejuízo para a correção gramatical. E a pergunta é, coração de Jesus, me perdoe, eu posso tirar essa vírgula? Olha para mim, eu posso tirar? Eu não posso tirar essa vírgula. Aí a Mayara perguntou se isso é um aposto. Deixa eu ver, viu, Mayara? Não, porque tem verbo. Se fosse sem verbo, só palavrinhas normais, seria aposto. Como é, Mayara, tem verbo, que é o verbo pediu, no meio desse aposto tem um verbo, se transforma em uma. Acho que a tua câmera está aberta, Claudinete. Fecha ela para a gente, por favor. Obrigado. Se torna uma oração subordinada adjetiva. Não é qualquer vendedor. É um vendedor que tem uma característica sendo dada com verbo. Entenderam, minha gente? Tranquilinho, né? Deixa eu ir para a letra B, tá bom? Vamos lá para a letra B. Então, a letra A já sei que é a falsa. Não vou marcar ela. Vou colocar aqui ela de vermelhinha. Chega, meu Deus. Ah, que ódio. Foi tudo verde. Eu queria marcar ela de vermelho, essa bodeguinha. Letra A vai ser falsa por estado de vermelhinha. Vamos lá para a letra B. Letra B. O uso da vírgula, olha para mim, concentra. O uso da vírgula no mesmo período, inclusive, ó, ele quer que eu olhe para essa vírgula, acho que é no mesmo lugar. Ó, o uso da vírgula desde meados de 2020 e nos últimos 10 anos, o uso da vírgula se justifica pelo mesmo motivo. Olha para mim, coração de Jesus. Olha para mim, coração. Para não errar, eu perdi meu gabarito. Não tem nada não. Quem sabe faz ao vivo, responde 100. O gabarito, perdi o gabarito. Mas vamos embora. Quem sabe faz ao vivo, responde 100. Ei, vou colocar na tela para você olhar. Por que é que tem uma vírgula desde meados de 2020 aqui, ó? Eu acabei de explicar ainda agora. Por que tem uma vírgula desde meados de 2020? Porque informações de tempo não é para começar um período com tempo. Era para estar no final. Se eu trouxe para o começo, desloquei, isolei no começo, eu boto uma vírgula para informação de tempo. Até aqui está verdade. Agora eu vou olhar para a segunda vírgula que ele disse que é pelo mesmo motivo. Nos últimos 10 anos. Aí, ó. Nos últimos 10 anos. Por que tem essa vírgula aqui, professor?
porque está dando informação de tempo, que saiu do final, onde é o lugar dele, e foi para o começo. Como é que a gente chama isso na língua portuguesa? A banca chama isso de... A banca não, né? A gramática. De adjunto, adjunto, adverbial, de tempo, deslocado, porque saiu do lugar dele. Então, essas duas vírgulas acontecem pelo mesmo motivo. Tá bom, coração de Jesus? Tranquilinho? Vamos embora. Letra C. Ah, então é verdade, né? A letra B. Chega, meu Deus, já achamos a nossa alternativa. Tudo É, verdade. Marca aí sem medo de ser feliz. Com amor no coração, a letra B. Letra C. A retirada da vírgula logo após a palavra anos não prejudicaria o sentido nem a correção gramatical do texto. Parou de compartilhar, não foi, minha gente? Deixe eu colocar de novo que ele está fechando sozinho aqui, não sei por quê. E fechou foi tudo. Peraí, viu, minha gente? Esse é um desidério. Chega, meu Deus. Fechou foi tudo aqui para mim. Tô abrindo já, viu, minha gente? Vamos lá para a linha 25. Cadê a palavra? Linha 25. Cadê a palavra anos, minha gente? Aqui que eu não estou vendo. Graças a Deus. Eu dei o banco aqui, manda você olhar para a linha tal e não marca aqui antes qual é a linha. Linha 25, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É a mesma linha. Ele está dizendo o que? O seguinte aqui. Que não prejudica a retirada e o sentido. Aí agora ele colocou sentido, né? Antes era só retirada gramatical, agora ele colocou sentido, também é falso, porque se é a ideia de anos que foi deslocada, eu não posso mudar o lugar. Não posso, se for uma ideia de anos que foi retirada, de tempo, tá bom? Letra D. A expressão entre vírgulas numa proporção menor na linha 35 se justifica por separar termos da mesma função sintática em uma enumeração. Calma. Cansa não, viu? Não cansa. Vai devagarzinho, com fé e amor. Nós vamos marcar o que ele está pedindo, pegar a canetinha na hora do concurso. E nós vamos marcar o que ele está dizendo aqui. Deixa eu ver qual é a parte da letra D. Numa proporção menor. Deixa eu achar aqui, numa proporção menor. Aqui, achei. Deixa eu marcar para vocês que estão em casa, marcarem na apostila de vocês também. É esse trecho aqui, ó. Marquei aqui para vocês. Ele está dizendo, pedindo para eu olhar para essa vírgula daqui, ó. Marquei de amarelinho. Ele disse que essas vírgulas foram colocadas aqui para separar termos da mesma função sintática. Olha para mim, professor, o que é termo? Eu sumi, foi minha gente. Sumi foi Claudinete. Tô aqui, mulher. Ó. Me perdeu, foi Claudinete. Tô por aqui, Claudete. Procurei meu quadradinho e clica nele, que vai aparecer para você. Professor, o que é termo da mesma função sintática? Ei, olha para o tio aqui. Na língua portuguesa, sempre que você tiver termos que estão servindo para a mesma coisa numa oração, você vai separar por vírgula. Ah, professor, é muita coisa para aprender. Não, meu amor, você já usa isso no seu dia a dia. Se eu for dizer assim, você vai dizer assim, é muita coisa, muita coisa. Tá, é? Tá nada, mulher. Se eu disser assim, Valmirene, Maiara e Luciene nunca perdem as minhas aulas. Vou colocar a Mirlene também, que a bichinha está aqui toda a aula. Valmirene, Mirlene, Luciene, Maiara. Por que eu tenho que colocar... Nunca perdem minhas aulas. Por que eu tenho que colocar depois?
A Marilene, a bichinha também. Marilene tá aqui, não perde uma aula. A minha fã, seguidora fiel. Por que eu tenho que colocar vírgula depois de Valmirene, depois de Luciene, depois de Marilene, depois de Maiara? Porque eles todos estão exercendo a mesma função. Todos eles são sujeitos, são núcleos do sujeito. Se eu não colocar vírgula, vai parecer que é o nome de uma pessoa só, que é uma pessoa só que se chama Luciana. Professor, no caso, nós três estamos assistindo suas aulas, por isso estamos fazendo a mesma coisa. Exato. E por que eu vou colocar vírgula entre um e outra? Porque as três são os sujeitos que estão fazendo a mesma coisa. Elas são elementos, né? O Marcelo até brincou, são elementos. Elas são os elementos que a gente chama de sujeito, mas são três pessoas diferentes que estão exercendo a mesma função de sujeito. Por isso eu coloco uma vírgula para dizer que a Luciene não é a Maiara, que a Maiara não é a Marilene, que a Marilene não é o Marcelo, que o Marcelo... São vírgulas que separam a mesma função sintática. Num texto, eu tenho que separar quando é a mesma função, está fazendo a mesma coisa. Aí agora eu vou voltar para o texto para a gente olhar. Ele disse que essa vírgula aqui e essa daqui exercem a mesma função sintática. Eu vou ler o texto. Houve aumento, mesmo na comparação com o período anterior à pandemia, numa proporção menor de 5%. Ei, se estava falando do período anterior à pandemia, tem como essas vírgulas estarem separando uma coisa que está exercendo a mesma função da pandemia? Não tem. Porque essa vírgula aqui, ela está aqui para trazer uma observação numa proporção menor, ou seja, numa explicação que não foi na mesma circunstância, ou uma explicação extra, foi numa proporção menor. Não foi na mesma circunstância. Ele não está aí para ser a mesma coisa que a pandemia. Ele está aí para trazer uma explicação sobre o período anterior à pandemia, a proporção menor, que foi de 5%. Então, essa vírgula, ela não exerce a mesma função de pandemia, que foi o que a letra D disse. E eu chamo a atenção. É falsa duas vezes. Primeiro, porque disse que era a mesma função sintática. Só aqui já é mentira. E ainda depois, ainda disse enumeração. Olha para mim. O que é enumerar? É você dizer assim, fui à feira, vim à minha casa, descansei, trabalhei, você está enumerando as ações. Nem tem enumeração, nem tem a mesma função sintática. Então, ela é duas vezes falsa. Por isso, a letra D é falsa. E para finalizar, deixa eu marcar aqui a letra B, né, que era a verdadeira. Chega, meu Deus. Só para vocês não se perderem aí. E para finalizar, ele diz que o emprego das vírgulas em alimentação justifica-se por um vocativo. Cai muito na prova. Ei, eu não vou nem voltar para o texto para não ter ódio. Vou até virar o texto e não vou nem voltar para não ter ódio. Eu tenho uma alternativa que é ridícula, só para tomar tempo. Quem estudou comigo desde o começo do curso, tem meses, sabe que o vocativo é um chamamento. Quem está lá no comecinho do curso de meses, lembra comigo, que você diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Na língua portuguesa, a gente chama esse Pai Nosso de vocativo, porque é um chamamento. Ave Maria! Eu estou chamando, a gente chama isso na língua portuguesa de vocativo, e a gente coloca uma vírgula. Por que eu não quis voltar para o texto? Porque me deu ódio dessa burrice, dessa questão, essa alternativa. A alimentação é um vocativo, por isso que está com vírgula. Você se imagina chamando a alimentação? Ei, comida, vem cá! Vem cá, comida, vem cá, ovo, que eu quero te comer. Aí vou botar uma vírgula depois da palavra alimentação, que é um vocativo. Pelo amor do Senhor. Professor, como é que eu posso errar essa questão? Eu vou ser burro se eu errar? Não. Eu estou brincando aqui, sabe, minha gente? Para dar uma quebra numa brincadeira.
Mas se você estudou, o mínimo que você tem que saber para fazer uma prova de vírgula, que tenha vírgula, é saber que vocativo é chamamento. Onde tem vocativo tem vírgula. Mas se eu não posso chamar nada de vocativo se eu não estiver chamando a pessoa. Geralmente vocativos são pessoas. Pai, vem cá. Mãe, faz favor. Filho, chega aqui. Tem que ter vírgula nesses chamamentos, porque eles são vocativos. Mas a Professor, alimentação, diga, Luciene. enquanto o vocativo é um chamamento, o oposto é uma explicação. Lindo. Tanto o vocativo, que é um chamamento, tem que ter vírgula, quanto o aposto, que é a explicação, tem que ter vírgula. Lindo, perfeito. Perfeitinho? A Mayara tem uma dúvida, e depois da dúvida dela, eu já vou dar o nosso intervalo, que eu preciso beber uma água, minha garganta já está indo embora. Pode tirar a sua dúvida, acho que você está digitando, né? Pessoal, enquanto a Mayara digita aqui a dúvida dela, nós vamos fazer um intervalo. Não é onde, Mayara? Você está dizendo que não é um vocativo na questão ou o professor não é vocativo? Eu não entendi. É na questão que você está falando, é Mayara? Eu não entendi. Explica aí a dúvida. Ah, perfeito, professor. Ótimo, Mayara, entendi agora. Por exemplo, quando você está na sala de aula e chama professor, estou com dúvida. Vocativo, tem que ter uma vírgula depois do professor. É um vocativo que a gente ouve muito, né? Na sala de aula, professor, 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 vírgula. Perfeito, tá bom? Finalizamos então a questão e nós vamos ter 20 minutos de intervalo. O professor de vocês bebeu uma água, a garganta dele já está indo embora. Nós vamos ter 20 minutos de intervalo e daqui a exatamente 20 minutos nós retornamos e continuamos respondendo as questões até o final da aula, tá bom? A gente vai responder já até a questão 5 e eu vou deixar as outras 5 para a próxima aula. Pode dizer, Wagner, acho que tu ia tirar alguma dúvida também. Professor, já que a gente está nesse assunto, eu gostaria só de fazer citar algumas coisas a respeito das redes sociais. Fique à vontade. Tem muita gente que eles divulgam muita coisa assim ridícula na rede social. Na hora que vai escrever, não coloca uma vírgula, um acento. Tem um exemplo aí de um comentário de uma menina que ela falou: esse é meu primo. Aí ela disse primor, entendeu? Meu primo, primor. Primor É como não é ridículo isso? Primor é uma marca de a uma marca de margarina. margarina, né, Wagner? Não é isso? Aí ele é meu primor. A gente tem que cuidado. Aí a outra disse. Aí no outro comentário, numa outra postagem, a menina disse: eu te amo. Isso é ridículo, gente. Não é isso, professor? Marcelo, é um problema. A gente está tão habituado, como a rede social é um ambiente mais informal, a gente está muito habituado a escrever de qualquer jeito. Isso é um perigo na hora de você precisar escrever da maneira certa e saber as regras. A rede social é muito bom, mas representa um perigo muito grande. As pessoas que têm conhecimento, até mesmo de outros estados, dizem: ó, é lá do Nordeste, é sim, é burro, ó, tá vendo? Eles nos condenam com essas coisas. Muita postagem ridícula, né, que compartilham. Isso é ridículo, entendeu, professor? Não é isso? Em todo lugar a gente vê, né, esse reforço. É muito bom essa observação. Tem que ter cuidado com o que a gente vê nas redes sociais para a gente não querer aprender e reproduzir do mesmo jeito. Senão depois, na hora do concurso, a gente vai saber nunca. Muito bom, Wagner. Vamos parar um pouquinho, minha gente. Exatamente às 8h50 a gente retorna, tá bom? Para finalizar com algumas outras questões. E eu deixo o restante para a próxima aula, tá bom? Continuamos daqui a pouco. Achei engraçado quando você riu, quando eu falei. Eu achei engraçado também. Eu não posso julgar. Esse é meu primor. Eu não posso julgar muito, porque eu sou da área, né? E aí a gente já trata, às vezes, como preconceito linguístico, mas é muito problemático isso mesmo, Wagner, da gente absorver isso e querer levar para a nossa escrita na hora da prova, dá um prejuízo muito, muito ruim para quem acompanha. Mas a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? Beleza.